Bom dia a todos e todas. Meu nome é Gilberto Perry, eu estou secretário executivo da Frente Nacional de Prefeitos e junto com Marcelo Cabral, secretário executivo do Conectar, vamos promover aqui uma atividade sobre a experiência de Campinas no enfrentamento à segunda onda. Estão conosco aqui já o prefeito Edivaldo Nogueira, do Conectar, coordenadora do PNI por 8 anos, e o chefe de gabinete do prefeito Leonardo Paranhos, de Cascavel, Tiago Stefanello. Passo a palavra imediatamente ao prefeito Edivaldo Nogueira, presidente da Frente Nacional de Prefeitos, para sua saudação, para abrirmos esse evento. Prefeito, por favor, só ativar o som do senhor. Eu passo a palavra para a Cíntia, para que ela abra esse evento em homenagem às mulheres. Cíntia, que é vice-presidente do Conectar. Passo a palavra imediatamente ao prefeito Edivaldo Nogueira, presidente da Frente Nacional de Prefeitos, para sua saudação. Bom dia a todos e a todas. Espero encontrá-los bem aí nas suas cidades e, mais do que isso, encontrá-los bem com todo um cenário que nós estamos vivendo aí, que continua sendo desafiador. Presidente Edivaldo Nogueira, é uma honra sempre conseguir participar dos eventos da Frente Nacional de Prefeitos. É uma honra também, junto contigo e com os demais prefeitos que compõem a Frente Nacional, fazer essa rica troca de experiências hoje em todo o Brasil, num formato meio diferente. Nós ainda não tivemos nenhum encontro presencial. Quero aqui também saudar a todos e a todas, agradecer pela colaboração técnica de toda a nossa equipe que compõe a Frente Nacional de Prefeitos, em nome do Gilberto, que hoje nós estamos bem aí de mestre de cerimônias, né? Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Trago também um abraço do nosso presidente do consórcio Conectar, o prefeito de Florianópolis, né, Jean Loureiro. Avançamos aí bastante e tendo, obviamente, um apoio, um suporte técnico muito grande para fazermos o nosso trabalho. Um desses suportes é, inclusive, a nossa referência, né, em termos de vigilância em saúde, e a nossa Carla Domingues, que tem auxiliado bastante todo o trabalho da frente e o trabalho do Conectar. Tivemos ao longo aí da inclusão do próprio consórcio em si, nós estamos falando do maior consórcio público, né, para aquisição de vacinas, insumos, medicamentos em todo o Brasil, formado por aproximadamente 2.500 municípios hoje, que tiveram seus projetos de lei aprovados, para que possamos, de fato, fazer esse trabalho de uma forma diferenciada. Nós estamos falando aí de cerca de 150 milhões de brasileiros que estão dispostos aí em 65% do território brasileiro. Claro que isso só aumenta a responsabilidade que o próprio consórcio tem, a parceria da Frente Nacional de Prefeitos, que foi extremamente necessária para que nós pudéssemos avançar com todas as agendas. Conseguimos, inclusive, boas e positivas agendas no que diz respeito as negociações e até mesmo o comércio internacional, que é extremamente necessário para esse momento. Sabemos que existe uma demanda gigantesca e, às vezes, a disponibilidade do produto é escassa ainda para atender uma demanda tão grande de todo o mundo, né? Estão todos atrás do mesmo recurso, que é a vacina, e a gente sabe que somente com a vacina nós vamos ter aí uma provável volta, um retorno seguro a tantas atividades que a gente precisa. Todas as nossas agendas, a agenda com o presidente do Senado, a agenda com o embaixador da China, e todas as demais agendas propostas com o Conectar foram super positivas, mesmo com o secretário, né, o secretário nacional do Ministério da Saúde, definimos aí o PNI, e todo o formato, tínhamos algo mais avançado aí já em parceria com o Fundo Soberano Russo, e infelizmente,
com o posicionamento da Anvisa a respeito da Sputnik, tanto os prefeitos, tanto o consórcio Conectar, como também o consórcio de governadores, formado aí por 17 estados, foi necessário repensar e fazer toda uma nova organização no que diz respeito a isso. Estamos avançando, não no formato que queríamos, infelizmente, porque ficamos presos aí justamente, né, nessas linhas comerciais, nas relações. É necessário, principalmente, termos esse apoio e entendimento de todos os prefeitos. Estar aqui hoje, presidente Edivaldo Nogueira, e poder dividir com os nossos prefeitos, né, todas as experiências que acontecem em Brasil afora, assim como a experiência de Cascavel, de Campinas, que vamos ver logo mais, com certeza faz com que a defasagem que temos hoje de linguagem, governo federal, os governos locais, né, os estaduais com os municípios, para que a gente possa se organizar em todos os sentidos, fazer com que o impacto da pandemia, essa crise, que tem todas as suas reverberações do ponto de vista social, financeiro, tem desafiado os municípios em todos os sentidos. Palmas hoje é a capital brasileira com o menor índice de mortalidade e letalidade da doença, mas isso não nos faz, né, ligar e não deixar de ligar o estado de alerta, porque a doença ainda não passou. Nós fazemos divisa com outros 5 estados brasileiros, o Maranhão está bem aqui do ladinho, onde a nova cepa, a variante aí que veio da Índia, inclusive já foi confirmado, alguns casos, inclusive, sendo monitorados. Então, tudo isso nos deixa aí ainda em estado de alerta, né? Mas avançamos muito até aqui. Quero agradecer mais uma vez a participação de todos, me colocar à disposição. A capital mais jovem do país ontem completou 32 aninhos, consegui participar da nossa 8ª reunião geral, mesmo que na correria aí de uma entrega de obra e outra voltando, e eu fico aqui, né, mais uma vez muito grata por fazer parte de uma frente, né, a Frente Nacional de Prefeitos, para aqueles que já foram reeleitos, e para aqueles que estão chegando agora, com certeza mostra a força dos municípios brasileiros, e mais do que isso, a união, o aprendizado, né, essa divisão de tarefas que faz com que os nossos mandatos sejam ainda mais positivos. Mais uma vez, obrigada pelo carinho, pelo convite, estou aqui à disposição para somar com vocês. Presidente, obrigado pela deferência em nome de todas as mulheres, em nome de todas as prefeitas do Brasil, né, e fica aqui o nosso pensamento sempre positivo para que, no teu comando da Frente Nacional de Prefeitos, nós consigamos avançar em todos os sentidos no momento onde essa crise sem precedentes nos desafia todos os dias. Um ótimo dia a todos, uma excelente reunião para todos nós, e um beijo grande para vocês aqui do coração do Brasil. Obrigado, prefeita Cíntia. Prefeito Edivaldo Nogueira. Bom dia a todos. Inicialmente, eu quero saudar a minha querida amiga, prefeita Cíntia Ribeiro, parabenizar essa bela cidade de Palmas pelos 32 aninhos, né? Quero saudar o prefeito Dário Sade, que é vice-presidente de saúde da Frente Nacional do Prefeito, saudar a Carla Domingues, assessora, e que tem uma experiência muito grande nessa área do PNI, de vacinação. Quero agradecer o trabalho de Gilberto Perry, como secretário executivo da Frente, e de Marcelo Cabral, como secretário executivo do Conectar, dizer que esse encontro e essa reunião ela é muito importante, promovida pela Frente Nacional de Prefeitos e pelo Conectar, porque esse é o grande desafio da pandemia, né? O desafio da pandemia é que ela é uma pandemia, uma doença que pouco se sabia dela, tem 1 ano e 3 meses que nós estamos enfrentando, 1 ano e 6 meses, 5 meses que nós estamos enfrentando essa doença, essa pandemia, e óbvio que, em virtude de nós não termos uma decisão centralizada do país, o país, como nação, não se mobilizou a partir do governo central, e que houveram experiências municipais, estaduais, os municípios tiveram que sair em busca de um protagonismo que não tinha experiência anterior desse protagonismo, né? A experiência anterior do Brasil de combates às pandemias sempre foi coordenado de maneira muito centralizada pelo governo central. Foi assim no combate à poliomielite, foi assim no combate à malária, foi assim no combate às doenças tropicais no Brasil inteiro, a vida toda. E que temos um sistema extraordinário que pode vacinar, mas que, infelizmente, essa quebra, né, do federalismo na saúde ocasionou que a gente ficou com cada estado, cada município, embora com
tomando mais ou menos as mesmas medidas, mas experiências diferenciadas. E é muito positivo quando a gente entra em contato com uma experiência como essa de Campinas, que é uma experiência positiva, uma experiência importante e que pode ser disseminada, não é? Compartilhada com o conjunto das prefeituras do Brasil, para que a gente possa também aprender, porque nós estamos agora num momento muito importante, né, do combate à pandemia. É o momento em que o distanciamento social, as medidas de prevenção, elas estão sendo tomadas a partir de um esforço gigantesco dos prefeitos e governadores. A vacinação, que seria a saída definitiva para o combate mais eficaz e eficiente, nós estamos com um problema de ritmo na vacinação e que, portanto, as novas experiências para que possamos prevenir, né, e até nos anteciparmos às futuras ondas será muito importante. E essa experiência de Campinas, ela versa justamente sobre isso. É uma experiência de prevenção, não no sentido concreto de vacina, disso, daquilo outro, mas no sentido de um procedimento simples que o prefeito, né, vai colocar, mas que eu considero muito importante que a gente possa replicar, que as cidades possam estudar, que as cidades possam compreender e, quem sabe, cada cidade brasileira adaptar essa experiência de Campinas à sua realidade local. Então, é nesse sentido que eu quero parabenizar e agradecer ao prefeito Dário Saad, parabenizar as equipes de Campinas por terem encontrado uma fórmula de atuar na prevenção, né? Prevenir é sempre melhor do que remediar. Por isso é que eu quero, aqui, em nome da Frente Nacional de Prefeitos, dizer que essa é uma reunião muito importante e desejar que a gente possa aprender essa experiência e colocá-la em prática nos nossos municípios, principalmente quando o fantasma, né, da terceira onda ronda, né, o nosso país. E é preciso que a gente se antecipe, é preciso que a gente estude as experiências com a segunda onda, os nossos defeitos, os nossos erros, as nossas virtudes, e, acima de tudo, quando a gente tem uma virtude, ou quando a gente tem uma ideia ou uma fórmula, como foi essa encontrada pela Prefeitura de Campinas, que preveniu, que teve um desempenho muito positivo, a gente deve estudar, olhar e absorver. Por isso que a Frente Nacional do Prefeito promoveu, hoje, junto com o Conectar, promovemos esse debate. Eu quero, sem mais delongas, agradecer a presença de todos e passar a palavra para que a gente possa já começar aí, né, voltar a palavra para Gilberto Perry, nosso mestre de cerimônias, né? Gilberto se a gente puder descontrair aqui um pouco, se vira nos 30, né? É o homem dos 6.000 ofícios, faz tudo. De secretário executivo a mestre de cerimônias, né, ele não tem cerimônia. Bom dia e bom seminário. Muito obrigado. Obrigado pelo carinho, prefeito Edivaldo. E antes de passar a palavra ao prefeito Dário Saad, informar a todos que estamos com o auditório lotado. No YouTube temos mais de 100 pessoas acompanhando ao vivo esta atividade e informar a todos que podem enviar perguntas pelo chat. A assessoria da Frente Nacional de Prefeitos e Conectar estão atentas ao chat do YouTube e vão nos passar as principais perguntas a respeito do que vai ser apresentado agora e da experiência do caso de Campinas. Prefeito Dário Saad, vice-presidente de saúde da FNP. Com a palavra, prefeito, por favor. Bom dia, meu presidente Edivaldo Nogueira, prefeito de Aracaju, presidente da Frente Nacional dos Prefeitos. Quero te saudar também a prefeita Cíntia Ribeiro, prefeita de Palmas, que é vice-presidente do consórcio Conectar. Quero cumprimentar também todos os prefeitos, os técnicos e assessores da Frente Nacional dos Prefeitos, em nome do Gilberto Perry, também da Carla Domingues. Aqui comigo, o secretário de Saúde, Lair Zambon, e a secretária, a diretora de Vigilância em Saúde, Andréa von Zuben. Campinas teve um enfrentamento na segunda onda que foi muito balizado dentro de indicadores que nós seguimos, indicadores diferentes dos indicadores tradicionais. Nós somos uma cidade de 1.250.000 habitantes, somos centro de uma região metropolitana de 3,2 milhões de habitantes, com 20 cidades no nosso entorno. E nosso enfrentamento da pandemia não só envolveu a cidade de Campinas, mas dentro do nosso atendimento também 20% dos casos vindo da região do entorno da cidade de Campinas.
E usando esses indicadores, que a gente chama de indicadores precoces de monitoramento, nós tivemos uma redução do número de mortes no mês de março, no mês de abril, comparado ao mês de março. Campinas teve 13% menos de mortes, comparado ao estado de São Paulo, que teve um aumento de 42% no mês de abril, comparado com o mês de março. E nós acompanhamos essa segunda onda e tomamos as medidas necessárias, baseados nesses indicadores e nessa experiência que Campinas quer compartilhar com todos os prefeitos do Brasil. Nós entendemos que a pandemia, que os indicadores todos são importantes, mas esses que nós apresentaremos no dia de hoje foram fundamentais para que a cidade de Campinas tomasse medidas, algumas vezes até mais restritivas do que o governo do Estado de São Paulo preconizava, e muitas vezes tomando medidas antecipadas, evitando um colapso no sistema hospitalar. Esses indicadores foram fundamentais para que nós tomássemos, como eu disse, medidas difíceis, uma delas, inclusive, com a requisição, a intervenção do município de Campinas num hospital particular, num hospital privado. Isso foi fundamental para garantir, dentro daquela visão que nós tínhamos de uma sobrecarga intensa depois de umas semanas, foi para garantir um atendimento não só para a cidade de Campinas, como o que eu disse no início, uma parcela do nosso atendimento da região metropolitana de Campinas. É importante também agradecer aqui a Secretaria de Saúde de Campinas, a nossa rede Mário Gatti também, que faz o atendimento hospitalar, o atendimento de urgência. Temos 2 hospitais, 4 UPAs. A Secretaria de Saúde tem uma rede básica de 67 unidades de saúde, 3 policlínicas. Agradecer todos que trabalharam incessantemente, tanto no atendimento como na formulação de soluções e de antecipação de medidas técnicas para o enfrentamento da pandemia. Agradecer também à Frente Nacional dos Prefeitos e eu, como vice-presidente na área de saúde, que participou junto da formatação dessa apresentação da experiência de Campinas, em nome da Carla Domingues e toda a equipe técnica, que, junto com a equipe técnica de Campinas, discutiu com muita clareza, com muita técnica, essa apresentação. Esperamos que a experiência de Campinas possa ajudar, como disse o prefeito Edivaldo Nogueira, nessa ameaça que nós temos de terceira onda, e também que possa colaborar com os municípios do Brasil para que, antes mesmo de termos um número grande de internações, grande de mortes, possamos tomar medidas que diminuam o impacto no sistema hospitalar, principalmente de enfermarias e UTI, no atendimento à pandemia. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade da Frente Nacional de Prefeitos, em nome do prefeito Edivaldo Nogueira, e agora vou passar a palavra para o secretário de Saúde de Campinas, Lair Zambon. Bom dia ao presidente prefeito Reinaldo, a quem eu cumprimento a todos, eu estendo a todos o bom dia. Queria falar poucas palavras em relação ao nascimento desse indicador precoce de monitoramento. Ele nasceu de forma observacional, talvez mais de percepção, na verdade, do conhecimento que nós trouxemos do ano passado, e essa percepção nos permitiu a tomar decisões precoces, e ele pode ser criticado de forma metodológica, ele não teve nenhuma metodologia, como eu disse anteriormente, mas ele tem uma vantagem enorme que pode ser testado de forma retroativa, em relação a se pode funcionar ou não em determinadas cidades. Ele nasceu de muita discussão, de muito estresse que nós passamos aqui nessa segunda onda, e ele nos permitiu a tomar essas medidas precoces de uma forma bastante criticada na época. Essas medidas foram tomadas antes mesmo que as medidas restritivas do Estado, e aqui eu queria uma palavra em relação ao prefeito Dário,
que não só nos deu liberdade da discussão, mas como participou ativamente dessa discussão, teve coragem de tomar medidas antipáticas na época, e isso nos levou a ter menos morte em abril. Então, eu espero que esses indicadores, mas principalmente um indicador precoce, ele possa ajudar em todas as cidades. A meu ver, principalmente cidades menores, talvez tenham uma facilidade, não envolve muitos dados complexos. Todas as cidades, eu imagino que possa fazer esses dados, fazer esse método que nós usamos. Eu gostaria de passar a palavra à doutora Andréia, que é diretora de vigilância, e também uma das pessoas que participaram assim, ativamente na construção desses dados. Bom dia a todos. Eu agradeço bastante a oportunidade de compartilhar com vocês esses indicadores que a gente trabalhou aqui em Campinas. É um trabalho, em primeiro lugar, que a gente fez a muitas mãos, né? Toda a equipe de saúde de Campinas, que trabalhou muito, né, durante 1 ano e 4 meses, trabalhou incessantemente e que permitiu a gente ter esse tipo de resultado. Eu quero agradecer muito também ao secretário de Saúde, o Lair Zambon, que desde que começou o trabalho tem confiado muito no trabalho das equipes técnicas, e no prefeito de Campinas, Dário Saad, que o tempo inteiro sentou com a gente. Se fala muito em ciência nesse país, e a importância disso, a gente tentou o máximo possível que a epidemiologia fizesse parte do nosso trabalho, e o prefeito e o secretário acreditaram o tempo inteiro nisso, e isso tem um valor muito grande para nós técnicos que estamos aqui há muito tempo e que nem sempre temos todo esse apoio. Então, a gente fica muito feliz com o que aconteceu. Eu vou pedir para pôr a apresentação, por favor. Bom, a experiência de Campinas com esses indicadores de avaliação e monitoramento da pandemia. Então, só para citar também, nosso prefeito Dário Saad, secretário municipal Lair Zambon, a Deise Radiche, que é a nossa diretora do Departamento de Saúde, e esse foi todo um trabalho conjunto com esses indicadores. Pode passar. Bom, rapidamente, o prefeito já falou, né, mas Campinas é uma cidade localizada a 100 quilômetros da capital paulista, é sede da região metropolitana, composta por 20 municípios, é o terceiro município paulista mais populoso, com 1.213.792 habitantes, tem um IDHM considerado muito alto, e é o segundo maior centro econômico, industrial, científico e tecnológico do estado de São Paulo. Com isso, a gente tem um fluxo muito grande de pessoas, porque a gente é circundado pelas 5 principais rodovias do país, a Anhanguera, Bandeirantes, Ademar de Barros, Santos Dumont e Dom Pedro I, e a gente cede um grande número de universidades, a mais conhecida é a Unicamp, mas tem outras, e o Aeroporto Internacional de Campinas, né, de Viracopos, que tem um voo de passageiros, de carga, e funciona de manhã, de noite, então também tem um afluxo grande de pessoas. Pode passar. Rapidamente, eu acho que a gente aprendeu muito com a primeira onda pandêmica, né? Acho que demorou um pouco, mas hoje a gente sabe que a Covid é uma doença cíclica e que começa com ondas que culminam com o aumento das internações hospitalares. Como funciona uma onda? Tem uma forte aceleração no número de casos e óbitos, uma tendência de manutenção por um período de semanas, fica lá no pico, e depois começa uma desaceleração.
A grande diferença do Covid-19 como uma doença respiratória é que não obedece intervalos sazonais, que nem as outras doenças respiratórias, como a influenza. Então, a gente teve uma primeira onda e muitos acreditavam que uma segunda onda iria esperar o inverno deste ano. Isso não aconteceu, iniciou antes, e isso é uma diferença do Covid-19. Pode ir. Então, isso daqui é aquela coisa clássica, né? Que se a gente tiver uma onda muito grande, as pessoas ficarão sem atendimento, porque a capacidade do sistema de saúde não suporta tanta gente ao mesmo tempo e o sistema de saúde entra em colapso. Pode passar. Bom, o que é muito importante? Os tempos que a gente tem, porque às vezes, o que acontece nas cidades, na maioria? Quando começa a ter muito atendimento hospitalar e gerar um certo caos, pessoas esperando, é a hora que a gente decide tomar medidas para enfrentamento, como medidas mais restritivas e ampliação de leitos de UTI. Mas indicadores hospitalares são tardios, porque quando a onda hospitalar começa, ela vai crescer muito rápido e ficar no pico por muito tempo. Por quê? Porque a gente tem todo esse problema aí, né, da exposição ao vírus, o adoecimento, a busca por atendimento, a realização do teste, resultado, até que os indicadores de vigilância epidemiológica clássicos sejam conhecidos pelo sistema, às vezes já é um pouco tarde, porque mais de uma onda ela precisa ocorrer para que esse aumento ele seja perceptível. Pode passar. E isso aqui mostra bastante, né? A hora que tem a internação, o que aconteceu antes? A gente já tem um número grande de pessoas que se infectaram, se expuseram, muitas pessoas transmitindo, muitas não vão procurar o atendimento hospitalar, mas estão na comunidade transmitindo, e a internação ela vai ocorrer mais ou menos no 12º dia após o início de sintomas. Então, quando a gente começa a ter muita internação, a gente já tem muita gente infectada e muita gente que se expôs ao vírus e a transmissão está muito grande com tendência a aumento. Pode passar. Bom, e aí vem o que a gente está conversando, né? Nós temos muito dado, porque nós somos obrigados a alimentar vários sistemas do Ministério da Saúde, o ESUS-VE, o CIVEP-GRIP, o GAL, o SIM, que é o Sistema de Mortalidade, mas nem sempre esses dados viram informação, que viram conhecimento, que leva a decisão e a ação. Como a gente vê, a ação, às vezes, ela é só uma ponta do iceberg. Então, o que a gente quer dizer com esses indicadores observacionais que a gente fez aqui no município? Indicador tardio, número de hospitalização e aumento de caso grave. E lembrar que quando a gente trabalha com medida restritiva, ela vai demorar de 4 a 6 semanas para ter um efeito perceptível. Então, muitas vezes a onda está subindo, ela está lá no pico, a gente decide medida restritiva e fala, poxa, que legal, diminuíram os casos. Mas é um comportamento natural da doença. O que a gente faz antecipando as medidas restritivas? Evitar que o pico seja muito alto e haja uma sobrecarga hospitalar. Pode passar. Então, quais foram os objetivos da gente trabalhar com os indicadores de monitoramento precoce? O primeiro, mitigar o impacto populacional, e o segundo, evitar o colapso da rede hospitalar. Nós trabalhamos sempre com 3 eixos, o indicador de adoecimento, indicador laboratorial e indicador de hospitalização. Pode passar. Bom, esse aqui eu acho que é o mais simples, acho que o Dr. Lair citou, e é o indicador que ele pode ser feito em qualquer cidade, mas que foi muito importante aqui para Campinas. Quando a gente soube que ia ter essa doença, que tinha lá na China, que estava chegando no Brasil, a gente decidiu que a gente precisava ter um monitoramento de um indicador de alta sensibilidade, ou seja,
que nos mostrasse o momento que estava aumentando o número de casos de pessoas com sintomas respiratórios. A gente sabia que havia uma tendência explosiva, então, se a rede tivesse número de casos estáveis, a gente não teria tido a chegada do vírus. Então, o que a gente fez a partir daí? A gente pediu para as 67 unidades básicas de saúde do município, mais os pronto-atendimentos, né, nos chamados gripários, começassem a dizer para a gente quantas pessoas estavam chegando por semana sintomáticas respiratórias. Nós criamos um sisteminha, mas numa cidade pequena isso é muito fácil de ser feito, né? Todo dia anota-se o número de pessoas atendidas e, claramente, quando começa a haver um aumento desse atendimento, ele é perceptível facilmente. E aí a gente sabe que um aumento importante, que sustentado 2 semanas seguidas, que superou 100% do que estava ocorrendo, pode ter certeza que dali a um tempo a gente vai, entre 4 a 5 semanas, a gente vai começar a ter sobrecarga hospitalar. A mesma coisa pode ser feita com casos de síndrome gripais, monitorando o ESUS-VE, mas para isso a cidade tem que estar bem organizada com o sistema de notificação em tempo real. O grande problema de notificação em bancos de dados oficiais é que às vezes há atraso e isso prejudica a avaliação da epidemia. Pode passar. Isso é como a gente faz o cálculo, depois vocês vão ter acesso a isso, a gente fez um caderno e a gente contou a experiência, então não vou ficar aqui, pode passar. E isso aqui é o que mostra o gráfico, né? Esse gráfico a gente monitorou, então, no cinza, os sintomáticos respiratórios, no azul, os síndromes gripais, e a gente vê que o aumento de sintomáticos respiratórios e o aumento das síndromes gripais antecederam as ondas epidêmicas hospitalares. Pode passar. Um outro indicador muito importante é o que a gente sabe, né? Que o aumento dos sintomas respiratórios e o aumento das síndromes gripais, ele não é parecido com nada que a gente viveu, nem com influenza, nem com vírus sincicial respiratório, nem com outros vírus. Então, esse aumento ele já dá um impacto e a gente já percebe que o vírus SARS-CoV-2 está circulando. Porém, um outro indicador bem bacana da gente monitorar é a taxa de positividade dos RT-PCRs. O que é isso? De cada 100 testes que a gente colhe, quantos estão positivos? Se começa a aumentar o número de positivos semana a semana, é sinal que a circulação viral aumentou e, novamente, a gente sabe que dali a mais ou menos 4 a 6 semanas, novamente teremos uma onda hospitalar importante. Pode passar. Pode passar. É explicação. E aí, esse indicador de positividade, como vocês podem ver aí, é a primeira e a segunda onda. Na primeira onda, quando inverteu a positividade, que é a linha vermelha, a gente começou a contar as semanas e rapidamente vai subindo a hospitalização e a hospitalização entra na fase de aceleração. Pode passar. E o indicador hospitalar, que é um indicador muito simples também, que quando a gente está atendendo casos moderados e graves, a gente precisa ver qual que é a porcentagem que está precisando de leito hospitalar. Muitas vezes, a maioria das pessoas não vai precisar de leito, às vezes ela vai precisar de oxigênio ali na unidade básica, às vezes nem isso, mas quando ela precisa ser removida, e essa proporção de removidos é maior de 5% por 2 semanas consecutivas, é outro indicador precoce que mostra que lá para frente a gente vai ter problemas. Pode ir. Pode passar. Aí é o gráfico que mostra, depois vai estar detalhado, pode ir. Enfim, pode passar. Esses indicadores que a gente trabalhou fizeram aqui nas reuniões que a gente teve com o prefeito,
com o presidente da rede, Mário Gatti, secretário de saúde e outros secretários que se envolveram, a gente tomar decisões antecipadas. Por que a gente fala antecipada? Porque em São Paulo existe um chamado Plano São Paulo, que eles fazem algumas medidas restritivas para o estado inteiro. Nós trabalhamos aqui em Campinas, com toque de recolher muito antes do estado, com a intervenção no Hospital Metropolitano, colocamos em fase mais restritiva antes de São Paulo. E tudo isso, como o secretário falou, geralmente e gerou, né, muita insatisfação, porque as pessoas elas não entendem, não está tão ruim a rede hospitalar e nós já estamos tomando medidas. Por que fazer isso? E as pessoas insistem, coloquem mais leito, mas não adianta, né? Existe uma limitação de estrutura física, de RH, de insumo, então essa falsa sensação de que aumentar leito vai resolver, ela não é real. Pode passar. E o que a gente viu aí, muito rapidamente, essa comparação? Esse dado ele é de ontem, né? Casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias no estado, 388 para 100 mil, Campinas 291. Óbitos, São Paulo agora começou a diminuir, menos 4% nos últimos 14 dias, Campinas está menos 41%, e por 100 mil habitantes, São Paulo com 16 e Campinas com 13. Pode passar? Um outro indicador que o prefeito já comentou, que é muito importante, todo o Brasil falava que abril seria muito maior do que março. E realmente no nosso estado foi um aumento de 42% entre março e abril. E em Campinas tivemos uma redução de 13%. Pode passar? Bom, então, quais os indicadores que a gente está propondo? Um indicador, pelo menos, de cada eixo. Se as pessoas não conseguirem trabalhar com indicador dos 3 eixos, minimamente que a gente trabalhe com indícios de mudança do padrão epidemiológico da infecção. Então, tem que ter aumentos desses parâmetros, aumentos sustentados, pelo menos 2 semanas, e isso a gente pode ter certeza que é o indício de uma nova onda epidêmica, pelo menos aqui isso aconteceu. Observacionalmente, olhando a primeira e a segunda onda, a gente vê que a gente conseguiria, desde o começo, observando isso, se a gente tivesse tomado até medidas antes, porque a gente não conhecia, a gente não tinha certeza, a gente ainda teria tido mais sucesso. E é bem importante que esses indicadores façam os municípios deflagrarem as medidas de enfrentamento das novas ondas, com 2 aspectos, né? Preparando a rede hospitalar e discutindo algumas medidas mais restritivas. Pode passar. Bom, a gente põe algumas medidas que mitigam a transmissão viral, e nesse ponto eu queria dizer que nem sempre o dito lockdown, na nossa experiência, é o melhor, porque, na verdade, o mais importante é a gente ver os locais em que está havendo maior transmissão para a gente atuar no risco. Então, a gente viu que aqui em Campinas, obviamente, eram aglomerações, festas clandestinas, pancadões. O que a gente fez? Implementou um toque de recolher muito sério, com barreiras sanitárias, a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Guarda Municipal trabalhando junto no sentido de não permitir que as pessoas ficassem em bares, em festas. Intensificamos muito as fiscalizações, inclusive aumentando multa para quem estava preparando a festa e levando até o departamento de polícia para abrir um boletim de ocorrência. Então, a restrição da circulação de pessoas ela foi muito importante. A gente trabalhou com isolamento de casos e contatos, e agora que estamos em fase decrescente, vamos aumentar mais ainda. Campinas inventou, né, digamos assim, um atestado sanitário em que a pessoa, se ela fosse um caso, ela poderia ter atestado médico, os seus contatos ligavam na vigilância e conseguiam um atestado sanitário para ficar em casa, que foi validado por toda a cidade, inclusive por empresas privadas. Pode passar.
Implementamos campanhas de comunicação bem importantes, né? A gente tem um site, um hot site, desde o começo da pandemia. A gente tem um site para vacina, a gente tem várias peças publicitárias. Trabalhando, agora a gente está fazendo um trabalho de campanhas de educação visando o autogerenciamento de risco. O que é isso? Na verdade, a pessoa entender aonde é muito importante que ela mantenha o distanciamento, aonde que é muito importante ela usar a máscara, porque, como a gente sabe, a população, e tem até um estudo da Organização Mundial de Saúde falando que a população tem uma fadiga, né? Ela está muito cansada das medidas restritivas, então é importante a gente alertar para onde é o maior risco, porque às vezes a pessoa ela fica o dia inteiro de máscara e quando ela entra num local fechado com mais gente conhecida, né, muito pouca gente fala que às vezes são as pessoas conhecidas na festa de final de semana, na festa da família, ali ela relaxa e ali ela vai acabar se infectando. Pode passar. E medidas que garantam a assistência adequada, né? Sempre pensar que não dá, a hora que a gente tende a queda, né, do número de casos, a gente vai precisar desmobilizar leitos, muitas vezes, para atender os casos não Covid, mas a gente tem que tomar cuidado para ter uma capacidade de retorno muito rápido e ter a disponibilidade de insumos, ter a disponibilidade de medicamentos para a gente realmente não ser pego de surpresa. E aí, assim, só as considerações finais, que os surtos, eles são claramente impactados pelo comportamento das pessoas. Não é só o aumento da mobilidade na cidade, não basta só a gente fechar todos os serviços e comércios. É muito importante a gente dizer para as pessoas que existem formas de infecção também com os conhecidos, né? E dizer que, às vezes, é aquela festa que ele achou que é uma festa de final de semana, que todo mundo é amigo, é ali que é o problema. E é sempre, né, a gente sabe que se a população realmente acreditar e aderir ao uso de máscara, lavagem de mãos, álcool gel, distanciamento, quando a gente reabre a cidade, o impacto é muito menor na transmissão do vírus do que em comunidades onde as pessoas não dão continuidade a essas medidas de precaução. Então, quando a gente trabalha lá por cores ou por alguma coisa, às vezes a falsa sensação de segurança atrapalha bastante. E, óbvio, a terceira parte, que era o que a gente mais desejava, era que a velocidade de imunização fosse mais rápida do que a velocidade de transmissão do vírus, para ter um ambiente desfavorável, né, para emergir novas cepas virais. No entanto, a gente ainda não tem uma velocidade que permita que a vacina ganhe da transmissão. Então, a gente tem que estar atento a uma terceira onda e tomar todas as medidas de mitigação dela. Pode passar. Acabou, eu vou mostrar algumas fotos, né? A gente montou um comitê de enfrentamento da infecção humana pelo novo coronavírus. Pode passar. Esse formato com o gabinete do prefeito, comunicação, defesa civil, Secretaria de Saúde. Pode passar. A gente tem boletins de situação diária, semanal e um painel para a imprensa, a população. A gente tem uma transparência muito grande nos dados no nosso site. Pode ir. Aqui alguns boletins. Esse é o diário. Pode passar. Aqui é o semanal. Pode ir. Depois, se vocês quiserem ver, está no site. Boletins especiais. Pode ir. Aqui é o nosso painel, é um Power BI interativo, você olha por unidade de saúde, por bairro, do jeito que você quiser, pode ir. A gente fez uma série de publicações para diferentes segmentos para fazer comunicação de risco, pode ir. São vários, né, para delivery, para orientação em velórios, pode ir, são mais de 30 idosos e pessoas com risco de agravamento, como usar máscara, luva, avental, pode ir.
Essa é a declaração do estabelecimento responsável. Se alguém andar em Campinas, todo mundo vai ter que ter isso para abrir seu estabelecimento. O que que é isso? A gente tem um curso rápido que a pessoa entra, ela ganha um certificado, ela vai saber as boas práticas de abertura do estabelecimento e ela é obrigada a pôr essa declaração no seu estabelecimento, provando que ela conheceu as boas práticas, e as nossas equipes monitoram, fiscalizam isso. Pode passar? Isso sai do curso também, para a pessoa imprimir. Pode ir. Pode continuar, é a mesma coisa, o material de apoio. Aqui, o que é a cartilinha que eles ganham, né, para ser o estabelecimento responsável. Pode passar. Aqui a gente tem um guia, né, porque a gente faz uma ação integrada de fiscalização na prefeitura, não é só a vigilância sanitária, a guarda municipal e outras secretarias da prefeitura também fazem. Temos um plano municipal de contingência, de enfrentamento, ele tem mais de 200 páginas, voltado para a unidade básica, unidade hospitalar, para a vigilância, e aí já contém alguns indicadores de enfrentamento da terceira onda. Pode ir. Pode ir. Pode continuar, só mostrando mesmo. Restaurantes, a área de educação. E aqui a gente trabalhou em Campinas com 5 centros de imunização grandes, todos com agendamento, com postos de imunização definidos, com layout. A gente nunca teve fila, pode passar, são só algumas fotos que mostram. Esses são nossos centros de imunização, tudo por agendamento, pode ir. Medição de temperatura, aqui o nosso prefeito visitando um dos centros, aqui também. Pode passar. E é isso, a população bastante satisfeita, bastante elogio com esses centros de imunização. A gente não teve falta de vacina, a nossa organização permitiu que não tivesse até o momento. Pode ir. E era isso, a gente fica à disposição, terá mais material aí de apoio para vocês conhecerem melhor a proposta. Hoje foi só para entender um pouquinho o que a gente está trabalhando como monitoramento precoce. São indicadores muito fáceis, muitas vezes a gente vê modelo matemático, a gente vê coisas muito complicadas que a maioria das cidades não conseguem trabalhar. Por isso, a gente pensou em indicadores muito fáceis para todo mundo entender. Muito obrigada. Sensacional, muito obrigado, doutora Andréia, prefeito Dário, secretário Laís Zambon, né, a experiência de Campinas aqui sendo compartilhada com as demais cidades brasileiras, né? Esse é um slogan da Frente Nacional de Prefeitos, conectando cidades. E o nome Conectar, Marcelo, veio daí, tá? Nosso mantra é conectar cidades. Essa apresentação, feita pela doutora Andréia, estará disponível no site da Frente Nacional de Prefeitos e do Conectar. E agora passo a palavra para a Carla Domingues fazer comentários a respeito da apresentação da doutora Andréia e, na sequência, o chefe de gabinete do prefeito de Cascavel para também fazer seus comentários. Carla, bem-vinda. Obrigada, bom dia a todos. Em nome do prefeito Edivaldo e da prefeita Cíntia, né, eu queria cumprimentar a todos, em especial ao prefeito Dario e a doutora Andréia, por esse excelente trabalho. Eu tive a honra de participar das discussões e a gente poder pensar qual seria a melhor forma de apresentar esse grande trabalho que está sendo feito por Campinas. Desde o início, a gente tem colocado, né, que como o prefeito Edivaldo colocou, que essa ausência do Ministério da Saúde conduzir, né, uma linha de como enfrentamento da pandemia, de como é que nós deveríamos atuar, não só na área de imunização, mas principalmente o que a Andréia traz na questão da vigilância, né, a gente não pode perder de vista que a vigilância, ela tem essa função, né, ela pegar o dado, traduzir informação para a tomada de decisão, né, e como nós não tivemos esses protocolos definidos pelo Ministério da Saúde, muito difícil agora a gente está em convencer a população
qual é o momento de fechar e qual é o momento de abrir, né? As pessoas estão completamente esgotadas, né? O comércio, ele precisa continuar funcionando, porque muitos estão entrando em falência, então nós temos que buscar mecanismos atuais e concretos de que a gente possa identificar se vai haver aumento naquela localidade, para que a gente possa agir antes de que a gente chegue lá no final da linha, que é olhar o número de leitos de UTI. Nós sabemos que quando a gente já está chegando no esgotamento de leitos de UTI, é porque todo o resto já está esgotado. Então, a gente tem que intervir muito antes, né? Como foi dito pelo André, desculpe, muito foi colocado que a população, vamos abrir leito. Isso não é possível, né? Nós temos uma capacidade física de espaço, mas principalmente de recursos humanos, né? Para a gente abrir leitos. Então, a gente tem que pensar. E como é que a gente faz isso? É tendo uma comunicação clara para a população, explicando para ela que esses indicadores, que eles são adequados, que eles são sinalizadores do processo de trabalho e que quando eles estão havendo aumento, vai chegar lá na frente, a gente vai ter que enfrentar situações gravíssimas, principalmente que nós estamos falando de hospitalização e óbito. Então, nesse sentido, esse trabalho de Campinas, né, como a Andréa colocou, a questão da onda da Covid, ela não é muito clara ainda, né? A gente não tem um padrão determinado como a gente tem com a influenza, mas, ao mesmo tempo, a gente já tem visto, né, que ela começa na região norte, depois ela vai para o sudeste, depois ela chega no sul, né, e passando aí pelo centro-oeste de uma forma diferente do que acontece com a influenza. Então, nós temos um país continental, não dá para a gente pensar assim, vamos fazer lockdown no Brasil inteiro. Não, porque existem situações muito diferentes. Enquanto uma cidade está no completamente esgotamento do serviço de saúde, outra sequer começou a ter aumento de casos. Então, essa proposta desse trabalho, ela vai à luz disso, de que a gente possa olhar a nossa realidade local, que a gente monitore essa realidade e, à luz dessa realidade, se comece a fazer a tomada de decisão de aonde fazer o fechamento, de o que fechar, né, da forma como fechar, mas, principalmente, eu acho que o ponto importante, né, que a Andréa traz é quando a gente está colocando, né, quando a gente identifica o caso, que a gente tem que fazer o rastreamento desse caso, a gente tem que fazer com que essas pessoas que tiveram contato com essas pessoas fiquem em casa. Então, isso que muito foi feito no exterior e a gente não conseguiu implementar no Brasil, essa é uma medida importantíssima para que a gente possa diminuir a cadeia de transmissão. Também, do mesmo jeito que a Andréa coloca, muito se tem definido que temos que fechar tudo. Isso possivelmente seria fantástico se a gente conseguisse fazer isso em 15 a 20 dias, mas é impossível a gente ficar com uma cidade fechada o ano inteiro. Então, essa questão da gente identificar onde estão os casos, a questão de evitar aglomeração, da gente estar falando com a população, qual é o risco de adoecer, está muito mais ligado a essas aglomerações, em festas clandestinas, em reuniões familiares, do que muito você estar em casa ou sair para o trabalho e ir para o comércio. Então, esse processo de trabalho, de estar identificando efetivamente como é a fonte de infecção da minha cidade, como essa cadeia de transmissão se transmite, qual é a realidade da minha cidade, pode ser muito diferente de outra. Muitas cidades podem não ter pancadão, né? Pode não ter festas clandestinas, mas podem ter as reuniões familiares, podem ter aglomerações dentro de supermercados. Então, é preciso que cada município identifique como essa cadeia de transmissão acontece, para que essas tomadas de decisões aconteçam à luz da sua realidade. E esses indicadores, eles me parecem realmente uns preditores desse aumento de casos, para que a gente possa realmente enfrentar uma terceira onda. Possivelmente ela acontecerá, não sabemos a dimensão, se vai ser igual à segunda onda, se vai ser pior, pode ser que seja em algumas localidades, pode ser que seja no Brasil inteiro, mas nós não temos dúvida que enquanto não houver a aceleração da vacinação e nós não tivermos pelo menos a população idosa, a população com comorbidade e alguns grupos de risco vacinados, nós ainda enfrentaremos uma transmissão muito elevada da doença. Por isso, né, essa proposta que Campinas nos traz vem ao encontro da nossa necessidade de olhar a nossa realidade local e buscar a tomada de decisão para enfrentar uma situação que é gravíssima e que a gente vai ter que aprender a conviver com essa doença por muito tempo, né? Então, eu acho que é olhar a pandemia
pandemia, olhar a situação epidemiológica de cada localidade, para que cada localidade tenha instrumentos adequados de fazer o enfrentamento, mas mais importante do que fazer o enfrentamento, ter uma comunicação clara com a população de como ela passa a ser parceira nesse enfrentamento. Sem a população entender essa gravidade, sem a população entender os mecanismos que podem frear essa transmissão, a gente não consegue fazer só que o poder público resolva a questão. Nós temos que trazer a população para o nosso lado, né? E o enfrentamento disso é com transparência, com dados para tomada de decisão. Então, eu agradeço muito a honra de estar participando do consórcio, né, do Conectar, e estar apoiando vocês nessa discussão importante para o nosso país, uma vez que a gente tem essa ausência total do governo federal, né, e eu acho que o Conectar e a Frente Nacional de Prefeitos pode apoiar nessa discussão e nessa colaboração entre os municípios para o enfrentamento dessa situação no nosso país. Muito obrigada. Carla, nós que agradecemos sua competência emprestada, né, aos prefeitos brasileiros nesse momento e às prefeitas. Eu passaria a palavra para conhecermos uma experiência também de Cascavel. Está aqui conosco o Tiago Stefanello, que é chefe de gabinete do prefeito Paranhos, está representando. Por favor, Tiago. Bom dia, Gilberto. Cumprimentar primeiro o prefeito Edivaldo, prefeito de Aracaju, presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, o prefeito Jean, presidente do Conectar, e assim cumprimentando, então, todos os demais que se fazem presentes. O prefeito Leonardo Paranhos pediu para que eu pudesse, em 3 minutinhos aqui, fazer uma breve abordagem de uma experiência nossa da vacinação para o setor de educação aqui no município. Cascavel é uma cidade que tem 332 mil habitantes, localizada no oeste do Paraná. O prefeito Paranhos, quando assumiu a gestão em 2017, o município tinha 50% de cobertura de atenção básica, hoje ele tem 90% de cobertura de atenção básica, o que possibilitou e ajudou muito na situação do enfrentamento à pandemia. O município tinha, no início da pandemia, em fevereiro de 2020, 54 leitos de UTI adulto. Hoje tem, além dos 54, mais 112 leitos de UTI adulto. Então, foi uma ampliação muito significativa, histórica, que também ajudou a contribuir, e que não é a solução do problema, como foi bem dito pela equipe de Campinas, né, que somente aumentar os leitos não resolve nada se nós não tivermos esse comportamento da população, essa questão do envolvimento das pessoas. O município de Cascavel tem hoje 97% de taxa de recuperados, tem uma taxa de letalidade de 2%, é a maior taxa de recuperados das grandes cidades do Paraná e a menor taxa de letalidade das grandes cidades do Paraná. De março para abril, nós tivemos uma redução de 54% no número de óbitos. Também trouxe aí, passamos pelo pior momento até agora, no mês de março deste ano, mas já com resultados bem mais satisfatórios em abril e também em maio. E quando nós fomos avançando na questão da vacina, quando se chegou no grupo da educação, quando o governo do estado autorizou a vacinação para os professores e todos os demais membros do setor educacional, nós nos deparamos com uma situação de que, se nós fôssemos seguir a vacinação por idade no setor de educação, nós não conseguiríamos permitir a volta às aulas com a maior segurança possível, uma vez que, como existem pelo menos 118 estabelecimentos de saúde, nós, ao vacinarmos por idade decrescente os profissionais do setor da educação, nós vacinaríamos um professor da escola X, um professor da escola Y, uma merendeira da escola X, da escola Z, e você não conseguiria permitir a abertura da escola como um todo. Então, nós tomamos por medida aqui, utilizar o coeficiente de incidência por bairro, e dentro do bairro, com o maior indicador de incidência, nós vacinamos todos os profissionais da educação, das escolas e das CMEIs daquele bairro. Então, se vacinou por completo para permitir que aquela escola voltasse para a aula, para que aquela CMEI voltasse com a aula. Então, nós fizemos a testagem de todos eles, RT-PCR, aqueles que eram positivos já eram automaticamente afastados, isolados e monitorados, os demais iam para as salas de aulas já com a vacina. Então, o nosso critério dentro do setor de educação não é a idade decrescente,
é o coeficiente de incidência do bairro, para que eu tenha a escola toda vacinada, o CEMEI todo vacinado, desde o administrativo, do estagiário, do professor, de todos que estão ali dentro. Então, nós temos hoje já 33 escolas vacinadas, 31 CEMEIs vacinados, são 68 estabelecimentos dos 118, com 1.642 profissionais do setor de educação vacinados. Claro que nem todos foram vacinados pelo critério da incidência. Temos aqueles que já tomaram a vacina por idade ou pela comorbidade também. E fizemos um piloto de retestagem já em algumas dessas escolas, onde nós retestamos os professores, os trabalhadores da educação, 15 dias depois, e não temos nenhum caso positivo de trabalhadores da educação após esses 15 dias. Então, era isso que o prefeito Paranhos tinha me solicitado, que reportasse a vocês, que a experiência de Cascavel é a vacinação do setor de educação pelo coeficiente de incidência do bairro e não por idade, uma vez que a gente permite que a escola retorne com maior segurança. Muito bem. Muito obrigado, Tiago. Diria que temos uma audiência agora bastante interessante ainda, de 150 pessoas, o auditório continua lotado, privilegiados estão nesse auditório, né, com informações tão importantes, né, que podem ajudar os municípios no enfrentamento dessa situação. Nós temos duas perguntas aqui que chegaram pelo chat, eu acho que eu vou passar as perguntas para a doutora Andréia, e aí o prefeito Dário, na sequência, já poderia se despedir, e a gente vai caminhando para o encerramento desse evento. As perguntas, doutora Andréia, se a senhora pudesse nos ajudar, primeira, como se deu o treinamento dos profissionais envolvidos nesta estratégia? E a segunda pergunta que chegou pelo chat diz respeito, como se deu a condução das pessoas resistentes aos decretos de restrições? Treinamento é um treinamento contínuo, né? A gente tem feito uma educação continuada, então são várias estratégias, né? Reuniões presenciais com menos pessoas, a gente tem feito várias coisas online, a gente faz videoaula e deixa ali no site, foram muitas videoaulas dos temas que as pessoas estavam pedindo, então elas têm a oportunidade de ver a qualquer momento, porque nem sempre os profissionais estão disponíveis. Fizemos alguns seminários também sobre assistência, então teve em todos os segmentos algum tipo de capacitação, inclusive muitas para outras secretarias, no sentido de nos ajudar, né, nesse trabalho. E sobre a outra pergunta de como levar a pessoa, foi um trabalho que a Segurança Pública desenvolveu, e eu não sei detalhes, mas a ideia era realmente que as pessoas soubessem que elas pagariam uma multa e teriam... teria um BO mesmo num crime contra a saúde pública, que é uma aglomeração, estimular, né, promover a aglomeração no momento pandêmico. Essas duas coisas coibiram bastante festas clandestinas no momento mais crítico da pandemia. Não sei se eu respondi, mas acho que era isso. Perfeitamente, doutora Andréia. Prefeito Dário Saad, o senhor gostaria de fazer uso da palavra para se despedir das pessoas e... Eu gostaria de agradecer ao presidente Edivaldo Nogueira, agradecer à Frente Nacional dos Prefeitos, a equipe técnica, através do Gilberto, a doutora Carla Domingues, e principalmente agradecer aqui a nossa equipe da Prefeitura de Campinas, da Secretaria de Esporte, da Secretaria de Saúde, da Rede Mário Gatti, e também a população de Campinas que aderiu e entendeu a nossa estratégia no enfrentamento à segunda onda da pandemia. Muito obrigado a todos, espero que a experiência de Campinas possa colaborar com as cidades brasileiras no enfrentamento à pandemia. Se Deus quiser, não teremos a terceira onda, mas caso, infelizmente, ela venha, esses indicadores podem ajudar bastante. Muito obrigado a todos, agradeço a oportunidade. Muito obrigado, prefeito Dário. O prefeito Edivaldo pediu desculpas, ele entrou numa reunião agora do Comitê de Emergência do Coronavírus lá em Aracaju, que é uma reunião semanal, né? E não haveria como dispensar a presença do prefeito dessa reunião. Por isso, prefeita Cíntia, além de ele ter feito a deferência da senhora abrir o evento, ele pediu a gentileza que a senhora pudesse
encerrar o evento. Então, a prefeita Cíntia com a palavra para fazer o encerramento desta atividade da Frente Nacional de Prefeitos e do Conectar. Imagina, fica aqui a minha gratidão e agradecimento também ao nosso presidente, Edivaldo Nogueira. Claro que nos dias que estamos vivendo, o Comitê de Operações Especiais em Saúde todos os dias nos convoca e às vezes para situações que realmente são emergenciais. Fica aqui mais uma vez a nossa gratidão por compartilhar as experiências, o prefeito Dário de Campinas, assim como também a prefeitura de Cascavel, com os protocolos que foram colocados. Mais uma vez, quero aqui deixar o nosso agradecimento à companheira e consultora da Frente Nacional de Prefeitos, Carla Domingues, a você, Gilberto, e a toda a equipe que nos acompanha, para que outras reuniões como essa, mesmo que pontuais aí, e entrando na agenda, no ritmo da agenda de todos os prefeitos, que a gente consiga aí otimizar todo o nosso trabalho, e mais do que isso, a rica troca de experiências que são feitas em outros lugares do Brasil, que podem acrescentar muito para a vida dos mais de 5.500 prefeitos aí, Brasil afora. Muito obrigada a todos que nos acompanharam aí também pelo YouTube. Mais uma vez, né, fica aqui o nosso reforço positivo de que tudo isso vai passar, mas o momento ainda pede bastante cuidado, bastante vigilância por parte de todos nós. É o poder público e a responsabilidade social das pessoas para quem a gente administra as nossas cidades com muito carinho. Gilberto, muito obrigada a todos vocês, um ótimo dia de trabalho, porque por aqui também a agenda segue. Grande abraço. Muito obrigado, prefeito, obrigado pela audiência no YouTube, obrigado aos elogios no YouTube, obrigado, Carla, Marcelo, prefeito Dário, a todos, prefeita Cíntia, um beijo, um abraço para a senhora, a todos os demais técnicos que nos ajudaram. Finalizamos aqui nossa atividade. Muito obrigado a todos, um bom dia.